Aí na sua casa também é uma briga constante com o seu filho por causa do celular? O celular é tão atrativo que ele sempre é escolhido em primeiro lugar. E aí o seu filho não quer nem saber de outras coisas, como por exemplo, o livro. Não quer saber de ler e nem ouvir histórias. Olá, eu sou Márcia Funk Dieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E essa é uma preocupação que eu vejo nos pais. A partir do que eles colocam. E eles trazem essa fala exatamente. De que brigam com seus filhos em casa por causa do celular. Que é constante, diário. Eles sabem da importância da leitura na vida de seus filhos. Compram livros, vão até a biblioteca, trazem livros para casa, mas o celular é sempre escolhido em primeiro lugar. E aí estão lá, envolvidos em jogos, em vídeos, e quando são convidados pelos pais para lerem histórias ou ouvirem histórias, não querem nem saber, não querem largar o celular. Ou seja, o seu filho quer brincar no celular, quer ver os vídeos, quer mexer e não quer saber de ler, de ouvir história. Então, tem uma forma de resolver essa situação. E eu fiz isso aqui na minha casa também. Minha filha tinha mais ou menos em torno de 8, 9 anos de idade. Ela não era mais tão novinha. E isso é importante também. Segundo a neurocientista Marianne Wolf, quanto mais tarde nós entregarmos esses aparelhos tecnológicos para os nossos filhos, melhor. Ela sugere que antes dos 2 anos nem se entregue esses aparelhos para eles. Por quê? Isso influencia no desenvolvimento da criança. Se vocês querem saber mais a respeito disso, eu sugiro um livro que eu tenho assim como uma bíblia para mim já, que é O Cérebro no Mundo Digital, os Desafios da Leitura da Nossa Era, da Marianne Wolf, e aqui ela traz isso. Então ela sugere que as crianças até 2 anos não tenham contato com um celular, com um tablet, que elas experimentem muitas outras coisas antes de ter acesso a esse aparelho. Ouçam histórias, brinquem no barro, na chuva, explorem as coisas. E se nós dermos somente, ou muitas vezes, um aparelho, como um celular, um tablet, para uma criança, nesse processo, nós estamos dificultando o desenvolvimento integral dessa criança como um todo. Porque ela já vai começar a querer utilizar aquilo o tempo todo. Porque tem algo também que vicia. Tem algo nesses aparelhos que fazem com que qualquer ser humano queira pegar o tempo todo. É tipo uma Coca-Cola, né? Quando a gente toma uma vez, aí não consegue parar, quer tomar o tempo todo. E o que eu fiz então aqui em casa quando a minha filha tinha mais ou menos essa idade, 8 para 9 anos? Eu coloquei dentro do celular o livro. Nós tínhamos uma combinação com ela do uso do celular. Era restrito, ela não podia usar quando ela quisesse, como ela quisesse. Nós somos os pais, nós é que colocamos como vai ser usado. Se não for dessa forma, vai brigar, vai chorar, vai espernear e não vai usar. Ponto final. Isso, pai e mãe, é essencial. Você ter claro. É você que é o adulto na casa. Você que vai ditar as regras, você que vai dizer como pode. Então, se for assim, você vai usar. E aos pouquinhos, vocês vão explorando. Então, eu coloquei dentro do celular o livro. Mas como? Eu baixei no celular um aplicativo. Eu escolhi o aplicativo da Amazon, Kindle.
eu escolhi esse aplicativo. Além desse aplicativo, tem outros aplicativos também, como Crianceira, Bamboleio, Leiturinha e tem outros mais. É só você entrar no Google e pesquisar por aplicativos de leitura. Nesse aplicativo que eu baixei, o Kindle, eu baixei gratuitamente. E dentro desse aplicativo tem muitos livros para compra. Então eu escolhia algumas obras, comprava algumas obras, e aí quando a minha filha queria mexer no celular, nós íamos para esse aplicativo e líamos as histórias que tinham ali no celular. Olha só, eu mostrei o celular, deixei o celular e dentro do celular ela encontrou o livro. Isso aqui, gente, que eu estou compartilhando com vocês, não é de jeito nenhum para substituir a leitura do livro físico. O que eu estou mostrando para vocês é como o celular pode auxiliá-los nesse momento. É uma briga porque o seu filho não solta o celular, ele tem um momento que ele pode pegar o celular, então que seja lendo. Tem histórias muito legais, histórias que eles podem estar participando, interativas, que eles podem mexer, que eles podem escolher. Histórias com ilustrações muito lindas e que você pode estar disponibilizando no celular. Duas coisas. Antes de baixar qualquer aplicativo, antes de buscar esses livros para estarem no seu celular, no seu tablet, para quando o seu filho for mexer, estar mexendo com a leitura também, é importante demais você primeiro analisar esse aplicativo, ir em busca de boas histórias, porque mesmo sendo na forma digital, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então nós temos que ter esse cuidado de buscar o que é bom, uma leitura de qualidade. Então isso você vai prestar atenção antes de baixar qualquer aplicativo ou oferecer isso para o seu filho. E mais uma coisa, quando você entrega um celular para o seu filho, você estipula um tempo, né? Você não vai simplesmente entregar o celular para o seu filho e deixar que ele use o tempo que ele quiser. Não é assim. Não é assim, porque isso é muito ruim para o desenvolvimento dele. É óbvio que ele nunca vai querer deixar o celular. E nesse momento em que ele está crescendo, se desenvolvendo, não é só isso que ele precisa explorar. Tem muito mais para que ele cresça como um todo. Então você estipula um tempo durante, né, o dia e a noite. E cuidado com esse tempo. Esses tempos eu vi um pai dizendo que também controla o tempo do uso no celular do seu filho. E aí eu perguntei quanto tempo, ele me disse, ele não pode ficar mais do que 5 horas. 5 horas? Aí eu perguntei, e a leitura? A leitura, ele não quer ler, é uma briga aqui em casa para isso. Pois é. Quanto tempo se disponibiliza-se para a leitura? E quanto tempo você permite que o seu filho viaje pela internet com o celular? Isso é preocupante. Essa entrega do livro precisa ser diferente. Não simplesmente entregar para o seu filho, leia e pronto. Então, se você quer que o seu filho busque pelo livro, você precisa despertar a curiosidade e o interesse dele. Mas o livro está agora no celular e essa é uma forma de ajudá-lo nisso. Vamos começar por aí. Vamos ler ali. Você também, quando apresentar o celular, esse aplicativo para o seu filho, esteja com ele. Alguns pais têm essa ideia
de entregar o celular para o seu filho, porque ele quer, e deixa o filho sozinho, mexendo no celular. Você até mostra, ó, pode mexer aqui, pode mexer ali, mais do que isso não. E as crianças, muitas são obedientes, mas elas vão mexendo um pouco mais, vão entrando em algumas coisas. E aí vocês sabem, né, que dentro dessa tecnologia, os algoritmos enxergam o que está sendo visualizado e vão mostrando mais coisas a respeito daquele assunto. E lá no meio pode aparecer alguma coisa que não é legal para o seu filho. Então, quando você entrega um celular para uma criança, você precisa estar presente acompanhando isso também. Não é simplesmente entregar o celular para o seu filho e o abandonar ali. É um jogo? Então jogue com o seu filho. É um vídeo? Então assista com o seu filho. É uma história? Então leia com o seu filho. O celular também não pode ser uma forma de você se ausentar nesse momento. Você precisa estar com o seu filho, junto com ele. Depois que terminou esse tempo, vamos guardar o celular e agora vamos fazer outra coisa. Agora vamos ler uma história no livro, o papai vai contar uma história, a mamãe vai contar uma história, vamos brincar de alguma coisa. É muito comum pais entregarem o celular e deixar que as crianças manipulem sozinhas, sem estarem com eles. Depois de um tempo, tudo bem, uma e outra vez, mas é muito importante que você esteja com eles também. Estar presente, mesmo com esse aparelho. E mais uma coisa, é observar quando você está entregando esse celular, né? A gente percebe, por exemplo, crianças que choram, ficam agitadas em restaurante, em clínicas, em alguns lugares, e os pais acabam dando o celular e a criança se aquieta, né? Eu já presenciei muitas vezes isso, por exemplo, num restaurante, as crianças brigando, batendo, né, fazendo bagunça, coisa de criança, sim, mas às vezes acaba excedendo coisa de criança, né? A gente percebe que já passa dos limites, e aí os pais entregam o celular para que isso pare. E na verdade, é preciso conversar com a criança, fazer com que ela entenda que aquela atitude não é legal. Então, entregar o celular nesses momentos não constrói. Você acaba camuflando alguma coisa que está acontecendo e que vai cada vez piorar. Né? Isso acontece também quando a mãe está lá na clínica esperando, né, o médico, alguma coisa assim, a criança está agitada, entrega o celular para o filminho, né? Precisa se conversar com a criança. Nós não podemos simplesmente entregar o celular para amenizar aquilo. Isso nunca vai ser resolvido se for dessa forma. Ou em casa. O pai e a mãe estão em casa à noite, é o momento que a família está reunida e é nesse momento que você entrega o celular para o seu filho, né? E aí o seu filho fica lá 1 hora, 2 horas no celular, depois é hora de dormir e vocês não conseguiram conversar. Então prestem atenção aos momentos que vocês estão entregando o celular. É só à noite que vocês têm? Bom, vai ser então ali, né, o momento. Mas que não sejam todas as noites. E que não seja o tempo todo que vocês estão ali com eles. Quer usar um pouco? Use, mas esteja ao lado dele. Ou um tempo menor para que vocês possam estar juntos, conversando, ouvindo uma história. Porque se você disponibiliza um celular todas as noites, durante o tempo que vocês estão ali juntos, entre aspas, juntos, mas totalmente distantes, porque cada qual fazendo alguma coisa, talvez seu filho no celular, você olhando televisão, a mãe fazendo outra coisa, né? A família está ali, mas não está ali, está cada um no seu mundo. Essa briga constante por causa do celular só vai terminar quando os pais olharem para esse objeto sem medo e como um aliado. E mais,
É você que controla. E é para o bem do seu filho. E você vai explicar isso para ele. Você vai explicar que ele pode usar, que é um objeto legal, que tem coisas muito interessantes, como ler, ouvir uma história dentro desse objeto. Sim, você pode escolher a forma de e-book, você pode escolher um áudio livro, por exemplo, que ele pode ouvir. Você pode visualizar, né, uma contação de histórias. Você vai controlar o tempo que ele vai usar isso e quando. Mas, mais uma vez, sem jamais substituir o livro físico e sem jamais substituir o contato com o pai e com a mãe. Não coloquem o celular todos os dias para que eles ouçam alguém contando uma história. Conte você também. Ah, mas eu não sei contar histórias muito bem, eu não sei ler muito bem. Se você nunca fizer, se você não tentar, não começar, realmente isso não vai acontecer. Você não vai contar histórias muito bem, você não vai ler muito bem, e aí vai ter sempre uma outra pessoa contando para ele. É legal ouvir uma outra pessoa. Eu mesmo conto histórias de forma virtual, tenho no meu canal, disponibilizo para as pessoas ouvirem, mas o meu propósito com isso é estimular também os pais a ouvirem e eles contarem a história. Vocês vão lá, entram no meu canal, ouvem a história e depois reproduzem, contam do jeito de vocês. E isso conecta demais. Isso conecta demais. Então, olhem só. Eu não sou contra a tecnologia. De jeito nenhum. Eu estou aqui agora, nesse momento, conversando com vocês por conta dela. Por conta desses aparelhos super importantes e que nos aproximam assim. Mas eu tenho consciência, e você mãe, você pai também deve ter, de que eles devem ser usados com moderação, com um propósito, de forma saudável, pelos adultos e ainda mais pelas crianças, que estão descobrindo, que estão se desenvolvendo, e é necessário esse controle. Então eu trouxe aqui nesse vídeo alguns cuidados para que você comece a observar lá na sua casa, para que essa briga constante em função do celular pare de uma vez por todas. Então comece a observar quanto tempo você mesmo fica no celular. Não adianta cobrar do filho se você não faz. Nós temos que prestar atenção a isso. Quanto tempo eu fico no celular? E o meu filho enxerga? Ele também quer. Ele vai reproduzir o que você faz. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, seu filho quer mexer no celular? Ok, não tem como evitar isso. Isso vai ser cada vez mais natural na vida do seu filho. Mas então por que não? Ao invés de tirar o celular quando ele quer, para que ele leia, por exemplo, você não coloca dentro do celular o livro, através de um aplicativo, que ele também vai poder mexer no celular, que é tão legal, ver todas aquelas coisas diferentes, mas vai estar lendo. No momento que ele está querendo mexer com o celular, não adianta de nada arrancar da mão e querer colocar um livro naquela hora na mão dele. Desse jeito, ele não vai ter esse gosto pelo livro, porque você está tirando algo que ele quer naquele momento e colocando algo que ele não quer. Então ele começa lendo esse livro ali no celular, aí chega, né, terminou, porque é um tempo que você vai dar para ele, isso também é importante, um tempo que é para que ele possa explorar e não simplesmente esquecer a vida ali dentro. Não é 5 horas, 6 horas, meio-dia. É um tempo curto, porque você precisa ter mais tempo com o seu filho e não o celular. Então você vai estipular 1 hora e pouquinho. Mais do que isso não, gente. 1 hora está de bom tamanho. E nem precisa ser todo santo dia. Você pode combinar com ele algumas vezes por semana. O resto da semana a gente vai fazer outra coisa. Brincar, pegar um livro físico e ler também.
Ah, você gosta do celular? Mas aí a gente precisa primeiro fazer outras coisas e aí você ganha o celular também. Então, esses detalhes são importantes, você prestar atenção. Bom, gente, e assim eu cheguei no final de mais um vídeo, eu espero ter lhe ajudado nessa questão. Eu sei que tem muitos pais que sofrem com isso, de verdade. Só que uma coisa, nós precisamos ser bem fortes e bem firmes. Uma vez que nós combinamos algo com nossos filhos, por exemplo, o tempo de uso, o que você pode usar, nós temos que ser firmes com isso. Porque se eles choram um pouquinho porque querem usar mais ou querem usar outra coisa, isso acaba virando um hábito. E aí os pais não conseguem mais dar a volta por cima. Daí eles começam de novo com as manias de brigar, de chorar, de espernear, para querer usar, fazer aquilo como estão fazendo. Então nós temos que ser firmes e fortes. E elas vão sabendo, com o passar do tempo, que tudo tem um limite, não é? Que tudo tem um limite. Nós não podemos usar o celular o tempo todo. Quando nós quisermos, em qualquer lugar. Assim como outras coisas também nós não podemos fazer. E é assim que nós vamos educando. Eles vão entendendo. É a melhor forma. É a melhor forma deles crescerem conscientes disso. E não simplesmente brigando com eles, arrancando o celular da mão, ou deixando eles fazer aquilo que eles querem. Bom, meu filho quer ficar 5 horas no celular, ok. Meu filho não quer pegar livro, ok. Não! Nós precisamos agir para que eles compreendam que o celular precisa ser usado com moderação, que o livro precisa ser lido, que isso tudo é muito importante para a formação dele como ser humano e como leitor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like. É muito importante para mim. E também compartilha com outros pais que você agora lembrou e de repente, esses precisam ouvir isto. Então compartilha com eles. É muito importante. É muito importante que a gente se conscientize de que usar o celular não é ruim. Não. Nós precisamos educar as nossas crianças para isso. Elas precisam entender que tudo é bom se usado com moderação dentro dos limites. Continue me seguindo nas redes sociais. Deixe uma mensagem aqui para mim que eu vou gostar de saber o que você achou sobre esse vídeo. Um abraço apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!